Nós ouvimos 3 vozes na nossa mente. E mais uma vez, independente de religião, de crença, de pessoa. Fala homem, fala diabo e fala Deus. Aí entrou o meu grande dilema. Qual é a voz que eu estou ouvindo na minha mente? Então vamos lá. Seja bem-vindo ao Encontro à Mesa, apresentado por Weglis Gomes. Todas as terças e quintas-feiras, vocês já têm um encontro marcado para aprender com a Palavra de Deus e ter a sua vida transformada. O propósito é simples: trazer a Bíblia de forma clara e acessível para o seu dia a dia. Não importa onde você esteja, o seu lugar à mesa já está reservado. Traga a sua Bíblia, prepare o seu coração e venha, às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro à Mesa. Toda terça e quinta-feira, às 9 horas, eu estou aqui te esperando, trazendo uma mensagem do céu direto para o seu coração. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Enquanto você conversa comigo, é rapidinho, clica neste botão. Curte o vídeo e se no final a mensagem fizer sentido para você, eu te peço, me ajuda a compartilhar essa mensagem, ajuda o próprio YouTube a entregar para mais pessoas, compartilha para amigos, familiares, em grupos. Vamos levar a semente do Evangelho para o máximo de pessoas que a gente puder. Bom, o tema de hoje é um dos meus preferidos. Quais vozes ouvimos em nossa mente? Sabe por que eu amo tanto este tema? Porque no início da minha jornada cristã, eu desejava com toda a força, toda a intensidade do meu coração, ouvir a voz de Deus. Só que eu não sabia como, eu não fazia ideia. Eu ouvia muitas pessoas falar, Deus falou comigo, Deus fala, Deus falou, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. E eu falava assim, mas como que você escuta Deus? Como é que Deus fala com você? E foi assim que eu mergulhei fundo para buscar mesmo conhecimento e entendimento para ouvir a voz de Deus e entender os sinais dele. E é exatamente por conta disso, para que você não fique caminhando sozinha, assim como eu no início da jornada, que essa palavra de hoje possa vir como uma direção, possa dar clareza e entendimento de como Deus fala. Essa mensagem, ela vai ser gravada em 2 episódios. Então, o de hoje vai ser quais vozes ouvimos em nossa mente. E o próximo episódio, teremos um programa inteirinho falando sobre as principais formas como Deus fala. Só que para isso é necessário primeiro a gente identificar quem é que fala na nossa mente. Então vamos lá. O nosso texto base para isso vai ser o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Abra sua Bíblia junto comigo. Este versículo é o que deu o start na minha jornada para buscar ouvir a voz de Deus. Porque a primeira dúvida que pode vir na sua mente é: Weglis, para que eu vou querer ouvir a voz de Deus? E aí a gente vem no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo de número 2, aonde diz o seguinte: experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quando eu li este versículo, eu pensei, a vontade de Deus para minha vida, ela não é apenas boa, ela também é agradável e mais do que isso, ela é perfeita. E a Bíblia também diz que Deus não tem filhos preferidos. Não tem. E foi exatamente juntando estes 2 versículos que eu pensei. Se tem tantas pessoas que escutam claramente a voz de Deus, se Deus não tem filhos preferidos, peraí, também está disponível para mim e para você.
E isso foi o que me incentivou, veio como um combustível para eu ir buscar até entender como Deus fala. Então vamos lá. Quais vozes nós ouvimos na nossa mente? E isso é independente de religião, de crença, de que for. Porque aquilo que a pessoa acredita ou não, não vai mudar a realidade. Essa é até uma frase que eu carrego comigo. Quando eu vou evangelizar alguém, às vezes a pessoa fala, mas eu não acredito em Deus. Eu digo, mas não é o fato de você não acreditar que Deus vai deixar de existir. E o mesmo se aplica para a voz de Deus. Não é o fato de você ainda não ouvir a voz de Deus que Deus deixou de falar. É simplesmente a gente ligar a nossa sintonia com a sintonia de Deus Pai. E aí a gente vai ouvir a voz dele. Porque a vontade dele, anota isso na sua Bíblia, no seu caderninho, no seu bloco de notas. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, você precisa ouvir a vontade dele para a tua vida. Você precisa saber, e você só vai saber se você ouvir. E por isso que eu estou aqui gravando este programa, para te ajudar a entender como Deus fala. Porque ele fala. Nós ouvimos 3 vozes na nossa mente. E mais uma vez, independente de religião, de crença, de pessoa. Fala homem, fala diabo e fala Deus. Essas são as 3 vozes. A voz do homem é a nossa própria voz. É a voz da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso ego, da nossa carne. A voz do diabo é a voz do inimigo. E a voz de Deus, a doce, perfeita e maravilhosa voz de Deus. Aí entrou o meu grande dilema. Peraí, qual é a voz que eu estou ouvindo na minha mente? Então vamos lá. Como que Deus fala? Primeiramente, como que essas vozes falam com a gente? Pode ser através de um pensamento, pode ser através de um sentimento, pode ser de forma audível. Tanto o diabo quanto Deus falam de forma audível. E você já deve ter ouvido o testemunho de alguém que ouvia uma voz mandando fazer algo ruim. Isso é muito comum quando você assiste esses noticiários de serial killer ou de uma pessoa que a gente considera perturbada, né? Mesmo sem ter um conhecimento religioso, sem ter um conhecimento do mundo espiritual. As pessoas falam, né? Nossa, ela ouviu uma voz que mandava matar alguém, que mandava fazer uma maldade com alguém. De quem é essa voz? E a mesma coisa, às vezes a gente vem do mundo, né? Eu mesmo cresci ouvindo. É a minha intuição, é meu sexto sentido. De quem é essa voz? E fica até o final do vídeo. Eu vou te ensinar uma oração poderosa para silenciar todas as vozes contrárias à voz de Deus na tua mente, na tua vida, nos teus ouvidos. Tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar falando pela voz do diabo. A voz do inimigo, do acusador das nossas almas. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele é a própria mentira. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus. A voz do diabo e seus demônios, eu considero uma voz mais fácil de ser reconhecida. Eu não acho que ela é a mais difícil, não, mas isso é uma experiência minha. Talvez com você seja diferente, tá tudo bem. A voz do diabo, ele não vai falar com você como igual aquelas vozes de chefão de fase de videogame, né? De bicho-papão. Oi, eu sou o cão e vou te atormentar. Não. A forma mais comum
que o diabo fala conosco é em primeira pessoa, porque ele é o enganador. Ele quer te enganar para que você pense que é você mesmo que está pensando aquilo, para que você pense que aquele pensamento é seu, ou até mesmo de Deus, porque ele é mentiroso. É a voz do engano, da mentira, da acusação. Então, geralmente, são pensamentos, pode ser na forma de pensamento, pode ser de forma audível, na forma de um testemunho interior, um sexto sentido, uma intuição dentro de você. Geralmente são vozes de medo, de culpa, de acusação, de insegurança, para fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Geralmente vem em primeira pessoa. Então, aquela vozinha que você escuta assim, ai, eu não sou capaz, eu não vou dar conta disso, eu não mereço, eu sou fraca, eu sou burra, eu tenho o dedo podre, eu sou assim mesmo, eu não presto para escolher um marido, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima funcionária, eu sou uma péssima filha de Deus. Todas essas vozes que trazem esses sentimentos, esse sentido, a partir de hoje você está tendo esse conhecimento. Identifique essa voz. Essa voz, ela não é tua. Ela vem em primeira pessoa, ela vem em forma de pensamento. Porque o inimigo, ele consegue acessar a tua mente. Ele é especialista em acessar a mente das pessoas. E essa batalha, ela é grande, gente. Ela é diária. E ela é até para quem está em Deus mesmo. E eu vou te ensinar como que você tem que lidar com essas vozes para calar a voz desse acusador. Então, a partir de hoje, toda vez que essas vozes vierem na sua mente, você vai acender a luzinha amarela e vai pensar, peraí, essa voz não é minha, porque eu sou filha amada de Deus. Essa voz não é de Deus, porque o meu pai não fala isso de mim. Então essa voz é do inimigo. E eu já vou te ensinar o que você vai fazer. Como que o inimigo fala conosco? Ele lança dardos. Ele lança setas na nossa mente, no nosso pensamento. E uma dica. A grande batalha na mente com vozes do acusador. Ele nos ataca principalmente, não exclusivamente, mas principalmente quando a gente acorda. Sabe aquele dia que você, às vezes, ainda nem levantou, ainda está na cama? Quer ver quando você acorda poucos minutos antes do despertador? E aí vem aquele medo, aquela preocupação, aquela angústia, e de repente você começa a ser tomada por possibilidades que podem acontecer ao seu longo do dia, que pode dar errado os seus planos, seus sonhos. Quando isso acontece comigo, eu já, Satanás, sai agora da minha mente, em nome de Jesus. O primeiro passo é reconhecer de quem é essa voz. E então, o que você vai fazer? Você precisa usar a palavra de Deus. Por isso, gente, é necessário você conhecer a palavra de Deus. Você precisa saber o que está escrito aqui. Em Efésios, capítulo 6, nós vamos ter um episódio falando só sobre isso, sobre a armadura espiritual de Deus para nós. Diz que a Bíblia, a palavra de Deus, toda vez que eu disser palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia, ela é como a nossa espada. Então é com ela que nós vamos atacar, enfrentar as forças do mal. E o dia que você não faz a leitura da Bíblia, minha guerreira, meu guerreiro, você é um soldado de Deus, você está numa guerra, você queira ou não queira. Só que o dia que você sai sem a palavra, você sai para a guerra sem a espada. E aí você é mais vulnerável. Só que eu preciso te ensinar uma coisa. No mundo espiritual,
Somente Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, tem o poder e a capacidade de ler os seus pensamentos. O inimigo não tem. Ele não pode ler a sua mente e seus pensamentos. Então ele vê, ele ouve o que você faz, o que você fala. Então, se você está ouvindo a voz dele, seja na forma de pensamento, algumas pessoas até de forma audível, o que fazer? Não adianta você pensar, sai capeta. Não adianta. Só Deus lê a sua mente. Então você precisa fazer o quê? Dar voz de comando. Primeira coisa está em Jesus. Reconhecer que Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e então ele fugirá de vós. Então você precisa estar em Deus, em Jesus. E aí você tem essa autoridade que te foi dada, me foi dada por Cristo, pelo nome dele. E aí você vai dizer em voz alta. Não adianta pensar, tem que falar. Não precisa gritar também, tá, gente? Mas você tem que falar. Diabo, eu sei que essa voz, esse pensamento, esse sentimento, ele é teu. Eu te amarro agora pelo poderoso nome de Jesus e eu te dou uma ordem. Cala a tua boca. Cala-te. Cala-te agora. E sai da minha mente, da minha casa, da minha vida, em nome de Jesus. O diabo, ele só respeita o nome de Jesus. O diabo, ele não respeita o teu nome. Não. Sabe por quê? Porque quem morreu na cruz, quem derramou o sangue, foi Jesus Cristo. É Jesus que desceu e tomou da mão dele a chave da morte. Então, é o nome de Jesus que o mundo espiritual respeita. Então, lembre-se sempre de orar em nome de Jesus. Isso é uma coisa que eu vou estar sempre trazendo à nossa mesa, para o ensino da mesa. Amém? Ok, identificou a voz, entendeu que aquela voz não é tua, não é de Deus, que é a voz do acusador. Vai dar uma voz de comando, acala-te em nome de Jesus. E no final do vídeo deste programa, eu vou te ensinar também uma oração poderosa. E use a palavra de Deus, não se esqueça, tá? Conforme você vai lendo a Bíblia, decore alguns versículos. Eu gosto muito, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui na minha Bíblia, de andar com post-its. Essa Bíblia é a Bíblia da Mulher que Ora, é a minha preferida. Para quem está iniciando, tá? Ela não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia do dia a dia. Para quem está iniciando o estudo da Palavra de Deus, eu acho ela perfeita. Porque ela é na versão NVT, nova versão transformadora, fácil de entender e não é tão diferente dos termos originais da Bíblia em hebraico. E ela é específica para mulher, tá bom? Traz alguns comentários, alguns insights. Eu sou apaixonada nessa Bíblia, tanto é que é ela que faz parte do kit A Bíblia do Zero. E aqui vai uma dica. Eu gosto de ter esses post-its coloridos. Para quê? Para alguns versículos você anota e vai colando. Isso vai te ajudar a memorizar, a decorar e a usá-los, porque o Espírito Santo vai te lembrar de usar o versículo quando você precisar. A segunda voz que eu vou te ensinar a identificar é a voz maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é Espírito. E ele se comunica conosco em nosso espírito, através do Espírito Santo. Episódio passado, eu gravei falando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Se você não assistiu, corre lá no canal e assiste aquele programa que é a estreia, a inauguração, que é maravilhoso você entender quem é o Espírito Santo. Então, quando a gente fala, Deus falou comigo, como que Deus falou? Através do Espírito Santo. Porque é Ele que está aqui na Terra, nesse tempo da graça que nós estamos. É Ele que está dentro de nós. É Ele que fala conosco. Deus está no céu. Jesus está à direita do Pai. E o Espírito Santo está aqui, por enquanto. Está aqui, conosco.
E é Ele que fala conosco. Eu gosto de um versículo que está escrito no livro de Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. É o próprio Jesus que diz o seguinte: porque minhas ovelhas reconhecem o som da minha voz. Nós só reconhecemos a voz de quem nós conhecemos. Não tem atalho, não tem segredo. Para você reconhecer a voz de Deus, você precisa conhecê-la. Por um exemplo, se o meu marido me ligar agora, pode não aparecer o nome dele. Quando eu ouvir a voz dele, eu vou reconhecer, porque eu o conheço. E com Deus é a mesma coisa. Se você quer ouvir a voz de Deus, o primeiro passo é conhecer a Deus. Weglis, como que eu faço para conhecer a Deus? Oração e leitura da palavra. Não tem segredo. Então você precisa sim conhecer a Bíblia. Saber o que Deus pensa, saber o que Deus diz ao teu respeito, o que Deus aprova, o que Deus reprova. Porque um dos critérios para você confirmar se é Deus falando com você ou não, é se está de acordo com a palavra dele. Porque isso é um princípio. E o nosso Deus é Deus de princípios. E Deus não quebra princípios. Ele não quebra princípios. E um princípio que ele determinou é que ele é fiel à palavra dele. Ele não mente. Seria impossível Deus mentir. Então, se você está ouvindo algo que está contrário ao que está escrito na Bíblia, não é Deus falando. Ou é o diabo, ou é a tua alma. Mas não é Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu fui num salão fazer a unha. E conversando com a manicure, ela estava iniciando a jornada dela com Deus, sabe? Você percebia, assim, ela ficava me fazendo perguntas. Eu percebia, assim, uma sede muito grande, sabe? Muito bonita, assim, pela palavra de Deus. Só que ela fez um comentário comigo. Ela disse assim: Weglis, eu era de outro estado. E eu tava lá e então Deus falou comigo. E Deus falou para eu vir trabalhar aqui. Só que não era para eu trazer minhas filhas. Era para vir só com meu marido. Aí eu dei uma paralisada. Comecei a conversar melhor com ela para entender melhor a situação. Ela se mudou do estado que ela estava, que era bem longe de onde nós estávamos naquela época. Largou 2 filhas e veio só com o marido. E ela estava numa fase de muita angústia, de muita tristeza, porque ela sentia muita falta das meninas. Só que o que dava força para ela era ela pensar que aquilo era Deus. Era Deus que tinha mandado ela fazer. E então eu conversei com ela. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. E ela muito angustiada, cheia de problemas, de aflições, e ela estava buscando respostas sobre isso. E eu disse o seguinte para ela. Eu falei, ora mais, leia a palavra, para você realmente saber se é Deus que está falando isso. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai contra a palavra dele. E não é da vontade de Deus que uma mãe se separe de seu filho. Pelo contrário, nós vemos Deus fazendo isso de Gênesis a Apocalipse, Deus unindo famílias. Deus abre o Mar Vermelho, Deus abre o rio, mas Deus não separa famílias. Ainda mais uma mãe de um filho. Abraão, quando despede Agar, o filho Ismael vai junto com a mãe, não fica com Abraão. Apesar dele ser o pai, dele ser o provedor, dele ser o homem de Deus, despede Agar e seu filho. E a gente vê até Jesus, quando é levado aos céus, em seu último suspiro, ele diz para a mãe dele, mãe, este é o teu filho João. João, essa é a tua mãe. Justamente para não deixar Maria sem filho. E aí, de repente, você ouve a mulher falando
que Deus mandou ela abandonar as 2 filhas, mudar para um outro estado, e ela numa tristeza, numa angústia, as meninas também. Eu falei para ela, me desculpa, mas eu não tô vendo Deus nisso. É lógico que Deus, ele transcende qualquer pensamento, entendimento, mas ele não vai contra a palavra dele. Eu só sei que depois essa mulher continuou buscando, aquele dia ela assustou muito, ficou calada, só que depois de um tempo eu soube que ela tinha voltado para a cidade dela, para ficar junto com as filhas dela. E é muito lindo isso, né? É muito lindo o agir e o mover de Deus, porque quem quer nos enganar não é Deus, e sim o inimigo das nossas almas. E Deus fala conosco de muitas formas. O próximo episódio do programa Nosso Encontro à Mesa vai ser falando apenas sobre as formas principais que Deus fala conosco. Porque Deus pode falar de forma audível e a sua voz ser como um trovão, como Ele pode falar num sussurro dentro de você. Ele pode falar na palavra, Ele pode falar de inúmeras formas. Então aumente sua expectativa e não perca o próximo episódio. Só que para isso, você também precisa entender o porquê que Deus vai falar com você. Deus, Ele vem nos falar conosco para nos dar direção. Ele sabe o teu futuro, Ele sabe o caminho que você tem que tomar, Ele sabe o que vai dar certo, Ele sabe tudo a respeito da tua vida. Então, quando você para buscar a voz de Deus, Ele vai vir para te dar direção, Ele vem para te trazer encorajamento, Ele vem para te trazer arrependimento, para perdoar, vem para te trazer consolo, conforto. Ah, gente, lembre-se sempre que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E te digo mais, a Bíblia diz que os planos dele para nós são infinitamente maiores que os nossos. Então, você não tem motivos para não querer ouvir a voz de Deus. Não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre uma outra voz que nós ouvimos. E para mim, na minha experiência, essa é a mais difícil de identificar e de calar, que é a nossa própria voz. Meu Deus! A nossa própria voz é a voz da nossa alma. A Bíblia diz que nós somos formados pela tricotomia do ser. O que é isso? Espírito, e exatamente nesta ordem: espírito, alma e corpo. Então nós temos um espírito que pertence a Deus. Deus fala conosco através do nosso espírito. Nós também temos uma alma, que é o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções. O problema é que a nossa alma, ela é carnal, ela é pecaminosa. Ela ama os desejos dessa terra. Tudo aquilo que nos agrada, que agrada o nosso ego, o nosso corpo. Essa é a voz da nossa alma. Essa é a nossa voz. E nós temos o corpo, que é isso aqui, literalmente o corpo. O corpo, ele é o veículo que transporta a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito é o que se comunica com Deus e sempre vai buscar as coisas de Deus. É o teu espírito que te convence a assistir esse programa. A nossa alma, ela é carnal. Ela sempre vai nos convencer a fazer coisas que vai beneficiar o nosso corpo, no sentido de não se mexer. Por um exemplo, é a nossa alma que vai falar: ah, não vai assistir o Encontro à Mesa não, vai assistir outra coisa engraçada. Ah, não vai na academia hoje não, senta lá, vai comer aquele doce, você merece. Ah, não vai ler a Bíblia hoje não, você não tá nem com vontade. Não faz isso não. Todas essas vozes é a voz da nossa alma. O grande problema é identificar a voz da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas emoções, do nosso coração com a voz de Deus. Porque nós temos a tendência, nós somos tendenciosos
a dar ouvido para nossa própria voz, do nosso ego, e ainda falar que é a voz de Deus. Falar que é Deus, Deus que está mandando, Deus que está falando, Deus que está fazendo. Colocar na culpa de Deus. Eu tenho maior dificuldade em discernir isso. Eu tenho. Depois você comenta qual é a sua experiência, compartilha com a gente a sua história. Para você, qual voz é mais difícil de você entender e o que você tem feito. Vai ser muito bom para mim e para toda a audiência ouvir a sua experiência. No livro de Salmos, capítulo 42, versículos 5, 6, diz o seguinte: por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Eu amo esse versículo, porque, aliás, eu amo o livro de Salmos, porque o livro de Salmos, a gente se identifica tanto com as passagens do salmista, seja Davi, que é o principal autor do livro de Salmos, ou outros autores que tem também, mas ali a gente identifica que, vou dar o exemplo de Davi, mesmo Davi sendo rei, sendo tão poderoso, tão íntimo de Deus, como ele descreve tão bem os sentimentos, as emoções da sua própria alma, do seu próprio coração, e inclusive nos ensina o que fazer. Aqui é um exemplo. Davi está falando para ele mesmo: aquieta-te, alma. E muitas vezes é necessário a gente fazer isso. A gente olhar no espelho e falar: aquieta-te, minha alma, porque está tão perturbada dentro de mim. Coloca a tua esperança em Deus. Às vezes eu tenho que olhar no espelho e falar isso para mim mesma: Weglis, aquieta-te. Lembra-te que Deus, Ele é teu Senhor e Ele cuida, Ele não abandona e Ele é fiel. Às vezes nós precisamos dar um chacoalhão na gente mesmo. Aquieta-te, alma. Às vezes nós precisamos dar chacoalhão nos nossos discipulados. Às vezes nós precisamos dar chacoalhão nos nossos filhos, nosso marido, não literalmente, tá, gente? Mas assim, no sentido de aquieta-te. Aquieta-te. Põe a sua esperança, a sua confiança em Deus, que Ele é fiel. Porque a nossa alma, muitas vezes, ela vai nos perturbar, vai gerar angústia, ansiedade. E Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela é a porta de abertura para as grandes doenças da alma, como a depressão, como a síndrome do pânico, a síndrome do pensamento acelerado. Olha a importância da gente aprender a aquietar a nossa alma, os nossos pensamentos. E, gente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu mesmo fui criada ouvindo: ouve a voz do teu coração, segue o que o teu coração está dizendo. Que coração? A partir de hoje em diante, você não vai mais dar ouvido à voz do teu coração. Peraí, Weglis, agora bugou tudo aqui. Como não? Eu quero que você leia junto comigo no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Abre a sua Bíblia, grifa. Tenha sempre um marca-texto, gente. Eita, que o trem não quer abrir. Tenha sempre um marca-texto. Grifa a sua Bíblia. Tem uma caneta no kit A Bíblia do Zero. Vem. Escreva, anote, grife as frases que você precisa aprender, que você precisa obedecer, ou que Deus está falando com você ali. E no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, é um destes que você precisa grifar, você precisa guardar essa palavra no teu coração. Diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes nós nos enganamos ouvindo a voz do nosso coração? E essa frase é conhecida no mundão aí, no mundo afora. O mundo afora te ensina a seguir os desejos do seu coração. E aí eu te pergunto: que coração? Esse que a Bíblia diz que é enganoso? Que é corrupto? É essa voz que você vai seguir? A voz do nosso coração, a Bíblia diz que é a voz da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E nós não sabemos nem o que nós queremos para nós mesmos. Um dia a gente quer uma coisa, no outro dia a gente já não quer. Um dia você quer casar e você está casado, você já não quer ser casado. Você quer ter filho, aí você tem filho, dá trabalho, você já não quer ter. Você quer um trabalho, daqui a pouco você cansou, você não quer mais. Não dê ouvido à voz do teu coração. Dê ouvido a Deus.
O teu coração ele vai te enganar. O teu coração vai fazer você dar ouvido às coisas terrenas, às coisas carnais. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E só existe uma forma de você conseguir aquietar a voz da sua mente, do seu coração, da sua alma, dos seus sentimentos, da sua emoção, é tudo a mesma coisa. Oração, leitura da palavra e jejum. O jejum, ele é uma ótima ferramenta para aquietar a voz da tua alma. Porque o jejum, ele vem justamente para enfraquecer os desejos da carne, enfraquecer a tua carne. Nós alimentamos a nossa carne com coisas do mundo, com alimentos, com coisas terrenas, coisas carnais. Isso tudo alimenta a nossa alma. Imagina uma balança. Aqui está a voz do Espírito, que se comunica com Deus, e aqui está a voz da tua alma. Como vencer essa balança? Diminuindo essa e aumentando essa. Quanto mais você buscar as coisas de Deus, oração, leitura da palavra, jejum, buscar a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, buscar estar em ambientes onde as pessoas estão falando, louvando, adorando a Deus e diminuir as coisas carnais. Não assista programas que te afastam de Deus. Não dê ouvidos a pessoas que não dão ouvido a Deus. Não sente a roda de escarnecedores, fofoca, mentira. Não perca seu tempo assistindo novelas onde vai alimentar adultério, traição, coisas carnais. Tudo isso vai inverter a tua balança. Fique esperto. O inimigo só precisa disso aqui para acessar alguma área da tua vida, para roubar as coisas que Deus já tem preparado para você. Então, aqui está uma dica para você. Se você está buscando ouvir a voz de Deus e você está ali numa batalha na mente, num conflito, né? Fala homem, fala diabo, fala Deus, peraí, qual voz eu estou ouvindo? Levanta um jejum também, junto com leitura da Bíblia, junto com oração. Fica aí, começa da meia-noite ao meio-dia, sem comer nada, continue bebendo água. A água eu não aconselho tirar não, só se você tiver muita direção de Deus para fazer isso. E se você já tem o hábito de fazer jejum, você pode prolongar, ficar 24 horas sem comer, só bebendo água. Lembre-se sempre, existem formas de fazer jejum. Você precisa ver se você pode fazer, se você tem diabetes ou não, se você tem problema com a glicemia, tá? Não seja negligente também com a sua saúde. Mas de uma forma geral, o jejum ele faz parte da vida cristã. Jesus jejuou, ele disse que espera que nós jejuamos e nós estamos no tempo de jejum. Quem tem vida com Deus jejua, tá bom? Então, e eu tenho uma coisa boa para te falar. Deus, ele não tem problema nenhum em confirmar a voz dele na nossa vida. Tudo que Deus fala, ele confirma. Se você está na dúvida, tem uma decisão para tomar e você está em oração, você está levando para Deus, você não sabe se aquilo é a voz da tua alma, se aquilo é um plano do inimigo ou se é a voz de Deus, pede para Deus confirmar. Não é pôr a Deus à prova, porque isso não se faz, mas pede para Deus confirmar em oração. Fala, Pai, se essa é a tua vontade para minha vida, confirma no meu coração. E a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento seja o árbitro de suas decisões. A voz de Deus, muitas vezes, não vai ser fácil obedecer, mas acredite, ela vai vir com paz, ela vai trazer paz no teu coração. Eu te digo isso porque uma das coisas que foi muito difícil de eu fazer foi renunciar à minha profissão. E eu passei por esse processo de saber se aquilo era o inimigo querendo roubar minha bênção, se era a minha própria alma querendo não trabalhar, vamos dizer assim, apesar que não, porque eu amava trabalhar, ou se era Deus pedindo que eu entregasse o meu trabalho como uma obediência, uma renúncia para Ele, o plano dele na minha vida. Então, Deus, Ele confirma. Eu espero que essa aula de hoje tenha te ajudado, nem que for um pouquinho, a entender, a ouvir a voz de Deus.
a calar as outras vozes. E antes de te ensinar essa oração poderosa para acessar as vozes contrárias à voz de Deus, eu quero te pedir, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo, curte, me ajuda a entregar essa mensagem do céu. Amém? Toda vez, antes de ler a Bíblia, eu faço essa oração que eu vou te ensinar agora. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, a tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E por isso, em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu dou uma ordem de comando. Toda voz contrária à voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré, seja cessada agora da minha mente. Toda a voz do inimigo, a voz do acusador, seja mutada agora pelo poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu te peço, cobre os meus ouvidos, cobre os ouvidos deste irmão, desta irmã em fé que está ouvindo esta oração, de todos aqueles que estão ao alcance da minha voz. Cobre com teu sangue, Jesus, os nossos ouvidos, para que somente a tua voz permaneça em nossa mente e em nosso coração. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Capacita-nos, amado Espírito Santo, a ouvir a tua voz, a te obedecer em tudo, Pai. Fala conosco, papai, de uma forma clara, de forma audível, aonde não há dúvida nenhuma. Em nome de Jesus, papai, tu não és, Pai, um Deus de dúvida. Tu és um Deus de clareza, tu és um Deus de luz. E aquele que anda contigo, papai, não tropeçará. Pai, a tua palavra diz que nós ouviremos uma voz atrás de nós nos guiando, a voz do nosso doce amigo Espírito Santo nos conduzindo e dizendo qual é o caminho a seguir, quer seja para a direita, quer seja para a esquerda. Pai, nós não abrimos mão de ouvir a doce voz do Espírito Santo. Fala conosco, papai, fala conosco. E nos capacite a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Faça desta oração uma oração diária na sua vida. E você verá o poder de Deus fluir como resposta da tua oração. Amém. E se você quer mergulhar ainda mais, não quer caminhar sozinha no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui no link abaixo desse vídeo o link do curso A Bíblia do Zero, onde eu pego na sua mão para caminhar e entender as coisas de Deus. E também o kit A Bíblia do Zero. É um kit selecionado com a Bíblia da Mulher que Ora, o e-book para te ensinar, o passo a passo para essa jornada de entender a Bíblia, de onde começar, qual Bíblia comprar, por onde ir, o que fazer, orações, entre outros mimos, inclusive um devocional, um best-seller, para te ajudar a ter a rotina, criar o hábito diário do seu momento com Deus. Um grande beijo. Até o nosso próximo encontro à mesa. Eu te espero lá.